Em continuidade, ouviremos o coordenador do projeto Centro Espírita Emmanuel e coordenador geral deste evento, o nosso amigo Guilherme Del Valle da Silva. Amigo e filho, né? Meus amigos, muito boa noite. É muito difícil nós expressarmos em palavras as coisas que vêm do coração. Mas, até pedindo desculpa, que a gente vai se estender um pouquinho na nossa fala, porque nós temos a missão de explicar o que é esse projeto Emmanuel, que tantos estão ouvindo falar, né? Onde é que vai ser, como é que vai funcionar. E nós, já agradecendo, de primeira mão, a presença do André Trigueiro e da esposa, que voluntariamente se deslocaram até o nosso estado, acatando esse convite para participar desse evento. É uma palestra beneficente que vai ser revertido, esse ingresso, tudo para aquisição, para manutenção desse projeto que está iniciando agora, com toda a sua transparência. Agradecendo ao nosso presidente da FEGS, o Gabriel, a nossa Movimento Espírita de Viamão, na figura da Liane, e de todas as casas que trabalharam para que esse evento acontecesse, que desde setembro do ano passado nós estamos organizando. Então, o pessoal da Casa do Caminho, da Luz e Fraternidade, da nossa irmã mais nova, a Fraternidade Espírita, Amor e Luz, que ainda não é federada, mas é uma casa-irmã muito próxima do nosso coração. Então, a gente se emociona muito, os meninos do Renovar tocando, o Saber Ambiental da Federativa, na figura da Marta Neves, do Lourenço. É muita emoção ver todo mundo trabalhando, porque esse trabalho não é personificado na figura de ninguém, a não ser na figura do Cristo. Mas, em 2013, quando teve o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, uma semana depois nós fomos convidados pelo então diretor da área de comunicação, Gabriel Salum, enquanto a Beth era presidente da FERGS, a visitar aquela cidade uma semana depois do incêndio da Boate Kiss. E foi uma experiência para nós que nos marcou muito, porque nós fomos fazer um roteiro de exposições naquela cidade, enquanto as pessoas estavam muito doloridas ainda. E somente um centro espírita de Santa Maria, que tem um movimento espírita muito pujante. Um centro espírita fez 600 atendimentos fraternos em uma semana. Quem é trabalhador de casa espírita sabe o que é isso. 600 atendimentos fraternos. A partir dali, a Beth nos convidou para integrar o grupo Ivone do Amaral Pereira no Hospital Espírita de Porto Alegre. E tivemos contato com esse espírito, né, Dona Ivone, Chico Xavier de Saias, que psicografou a obra Memórias de um Suicida, talvez uma das maiores obras mediúnicas que nós temos no nosso movimento. E na reunião mediúnica, naquele final de ano, lá no hospital, quando nós falamos mais de Jesus, aquela psicosfera muito agradável, fizemos uma reunião mediúnica no pátio do Hospital Espírita. E a médium mais disciplinada que eu já trabalhei até hoje começou a ter uma visão que muitos espíritos eram trazidos para aquela região arbórea do hospital. Espíritos trazidos por enfermeiros que tinham a polaridade oriental das últimas encarnações. E a médium percebia que eles traziam espíritos em macas como se eles fossem tocos carbonizados. O perispírito deles estava tão lesionado que pareciam, depois de um grande incêndio, os tocos carbonizados. Eles tinham optado pelo suicídio através do fogo. E a lesão foi tão grave que estava com aquele processo, enfim. Percebeu-se que aqueles espíritos enfermeiros se aproximavam de determinadas árvores, extraíam fluidos, manipulavam, passavam naqueles perispíritos para encaminhar aquelas almas para uma encarnação imediata. Todos eles acompanhados por Sepete Araju, ao comando do apóstolo Lucas. Nos emocionou muito essa cena. E nós, em término do trabalho, nós refletimos muito. Por que há tanto suicídio no mundo? Por que há tanta corrupção? Tanta violência, tanta agressão, tanta falta de paciência, tanta deserção? E a resposta veio através da intuição, dizendo, porque falta o evangelho no mundo e nos corações dos homens. A partir daí, veio esse espírito, amigos. É necessário divulgar a doutrina espírita para aliviar as dores humanas. E aqui no nosso município, que nós temos 5 centros federados, entre outros não federados, é necessário nós também buscarmos desenvolver novas células que estudam a doutrina espírita. Chico Xavier, quando saiu de Pedro Leopoldo e foi a Uberaba,
Ele escolheu Uberaba porque era a região que mais tinha centros espíritas. Ele dizia que um centro espírita é um posto de oxigenação para os espíritos. Vivem saturados de uma psicosfera doentia, quando entram no centro espírita, respiram ar puro. Vivendo então na nossa querência, na parada 52 de Viamão, que em 5 quadras aproximadamente nós temos 30 trabalhadores espíritas, começamos junto com essa equipe a reunir esses trabalhadores. E esse evento vem fazer isso, né? Reunir os colaboradores para, no esforço coletivo, nós implantarmos um centro naquela região. Então, com esse sentimento que ainda está se construindo, se materializando, perdão, nós organizamos esse evento, para que todos nós possamos refletir sobre a importância de formarmos novas células de estudo do Evangelho, que a nossa vice-presidente de unificação, que está aqui presente da FERGS, num outro momento pode vir nos explicar como é que surge um centro espírita, quem sabe? Mas nesse esforço pequeno de fazer um estudo do Evangelho no lar, um pequeno atendimento, e que seja o primeiro de outros centros espíritas fundados na nossa cidade. Então, obrigado pela atenção de todos, que seja um grande evento, e que nós possamos sair daqui renovados. Que seja um recomeço para todos vocês, como está sendo para nós também. Muito obrigado pela atenção de todos, e retornamos a palavra ao nosso cerimonial. Ouviremos agora o presidente da FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o senhor Gabriel Nogueira Salum. Queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite. Mas o presidente da FERGS está com a camiseta do Centro Espírita Emmanuel. Mas a federação não serve a todos os centros espíritas do nosso estado? Por certo que sim. É porque nós sabemos que a força de uma corrente está na força do mais frágil dos seus elos. E os bebês são frágeis. Eles nascem precisando de cuidados, eles nascem precisando de carinho. E esse dia de hoje, ele é um dia tão especial para nós, que somos servidores do Cristo no solo gaúcho, porque ao longo da nossa trajetória no movimento espírita, muitos centros espíritas vão surgindo, mas grande parte deles, porque as pessoas não conseguem permanecer unidas em um determinado núcleo, e sendo derrotadas pelo desafio da convivência, dividem-se e vão fundar uma outra casa, o mais longe que puderem, muitas vezes, dos irmãos com quem tiveram dificuldade de se entender. Mas nós temos progredido. Nós que não somos espíritas pelo fato de termos qualquer tipo de superioridade, mas por sermos as almas verdadeiramente necessitadas do Espiritismo, para aprendermos a conviver e a servir, temos aprendido muito, não é, Lê? E hoje, abrigados por uma instituição que leva o nome de Bezerra de Menezes, estamos sem brigas, sem dissensões, por uma conjunção genuína de esforços, por um compromisso que não se encerra no dia de hoje, uma vez que todos os nossos centros espíritas de Viamão serão, de certa forma, pais e mães do nosso Centro Espírita Emmanuel, que nasce de forma tão bela e inspirada. É um dia feliz. Na obra Paulo Estevam, vamos encontrar a afirmativa belíssima e verdadeira de que Jesus é um socorro do céu, e tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Ainda temos desespero na humanidade, porque temos tardado na mensagem de Jesus. Então que surja um núcleo, Guilherme, amigos tão queridos deste novo centro espírita, que surja um núcleo de paz, de convivência fraterna, de trabalho diuturno, de vivência cristã. Surge mais uma célula da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, porque esse compromisso não depende essencialmente de formalidades. Depende do coração, depende do Evangelho. E ao nosso do Bezerra de Menezes e a União Municipal Espírita de Viamão, que de forma tão feliz
vem auxiliando esse processo, que as luzes do alto recaem sobre esta casa e sobre esta causa. Bezerra, ao desencarnar e despertar na espiritualidade, é surpreendido por uma multidão de almas que o aguardavam e a quem ele pôde ir fitando nos olhos, olhos com lágrimas, sorrisos. E ele pergunta a Celina, assessora direta de Maria, que estava ao seu lado, quem são? E ele diz, Bezerra, ela diz, são as almas a quem tu soergueste, as almas que o Espiritismo salvou, aquelas criaturas que tiveram a esperança e a alegria de viver, devolvidas pelo teu trabalho. Então, meus amigos, que possamos ouvir o nosso querido André na acústica das nossas almas, não só na busca de aprendizado, mas descobrindo na fala inspiradora que ele nos trará os valores de união, de unificação, de trabalho e de paz, que são os únicos capazes de nos fazerem verdadeiramente felizes. André, querido, de Spinelli, de Cecília Rocha e de outros tantos, te saúda e te agradece. Nós precisamos de ajuda. O nosso hino diz que sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra, mas nós temos muitos desafios para vencer por aqui. Então, a tua passagem entre nós é, graças a Deus, uma bênção para os nossos corações. Muito obrigado a todos, que venham ao Centro Espírita Emmanuel e muitos outros. Uma boa noite e bom trabalho. Com vocês, para a palestra Amor em Tempos de Transição Planetária, André Trigueiro. Boa noite a todos. Eu guardo as melhores recordações de Viamão de um evento que teve lugar aqui já há bastante tempo, alguns anos atrás, num templo budista, para falar sobre como cada tradição percebia a questão da sustentabilidade. Eu vim aqui para falar, naturalmente, de espiritismo e meio ambiente. Lançamos o livro Viver é a Melhor Opção, da prevenção do suicídio, que os direitos autorais vão todos para o CVV, em Santa Maria. E também foi uma experiência muito forte e muito importante, posto que, depois da tragédia, houve a necessidade de se montar uma força-tarefa do CVV e de voluntários ligados à psicologia, no sentido de assistir parentes, amigos e principalmente os pais dos estudantes que desencarnaram por ocasião do que houve por lá. Esta senhora me comove no exercício da caridade, porque ela viveu a crise da fé e em certos momentos, além do sofrimento de sentir um buraco, que Deus é esse, ela falou, a crise da fé não demove o meu desejo de servir ao próximo. É algo a se pensar. O que está ao meu alcance fazer para tentar mudar essa realidade? É isso que a espiritualidade espera de nós. Não é um concurso para a santidade. A gente está aqui para tentar fazer algo mais. Esse algo mais vai na direção de um potencial. Nós sabemos o potencial que nós temos, mas nós duvidamos. Deus não. Nossos guias sabem o que a gente pode fazer, mas evolução é mérito pessoal e intransferível. Ninguém vai fazer por você. É fácil se um espírito se materializa na tua frente e diz assim, se liga na missão. Está perdendo tempo. Faz logo, que você está me dando um trabalho danado. É mais uma vida que você veio, com saúde, com potencial, com as pessoas certas, com a doutrina perfeita, para te dar rumo e perspectiva. Não no mundo dos homens, mas na tua trajetória de espírito imortal. Se liga na missão. Eles não vão fazer isso. E não vão fazer isso em respeito a nós. Porque evolução é mérito. Mérito. Eu escolhi vir. Eu escolhi fazer. Eu escolhi montar um centro. Me doar nessa causa. Eu estou fazendo por convicção.
É isso que move o mundo. É isso que carimba o passaporte para o mundo de regeneração. É isso que torna a doutrina espírita reconhecida em outros meios e tradições. No Rio de Janeiro, o franciscano Leonardo Boff, em público, exalta o movimento espírita como aquele que traduz em caridade efetiva, através de asilo, de orfanato, de creche, de escola, de hospital, de manicômio, a caridade. Nós estamos no auge daquela que talvez seja a maior crise política e uma das mais severas crises econômicas do Brasil. Nós estamos no momento em que é difícil pedir ajuda a quem quer que seja, porque muita gente não está em condições de ajudar. Nós estamos num evento cuja razão e o sentido não é outro, senão ajudar uma nova instituição espírita a aparecer nessa constelação luminosa de entidades que brilham Brasil afora e no mundo, oferecendo a muita gente a oportunidade do exercício do amor doação, do amor sacrifício e do amor renúncia. Vida longa para o Centro Espírita Emanuel. Obrigado pela atenção.